Olá e bem-vindos. Hoje nós vamos analisar o mercado que parece estar contando duas histórias completamente diferentes ao mesmo tempo. Duas narrativas que não poderiam ser mais opostas, né? Exato. De um lado, temos uma narrativa quase de ficção científica, onde a inteligência artificial promete criar uma nova era de ouro para os lucros para as ações. E do outro, um drama bem mais cauteloso, bem mais pé no chão, sobre inflação, juros altos e o risco de uma recessão global. E para nos guiar nessa encruzilhada, a gente tem em mãos uma análise que consolida as projeções das maiores mentes de Wall Street, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Morgan Stanley. A nossa missão a partir do fechamento de 4.544 pontos do índice MSCI World em 26 de janeiro de 2026 é tentar descobrir qual dessas duas histórias tem mais chance de se tornar realidade até 2029. E essa dualidade é o ponto central. O material que temos aqui define este momento como um ponto de inflexão histórico. E olha, não é exagero. Não é exagero? Não. É como se três placas tectônicas estivessem se movendo ao mesmo tempo. Primeiro, a revolução da IA, que mal começou. Segundo, os bancos centrais no mundo todo tendo que recalcular a rota dos juros depois daquela pancada de inflação que a gente viu. E terceiro, o dinheiro mudando de mãos e de países de uma forma que não víamos há décadas. O resultado é um cenário cheio de potencial, mas também de uma incerteza gigantesca. Certo, mas apesar dessa incerteza toda, os grandes bancos colocaram números na mesa. E o consenso, a mediana das projeções, aponta para um caminho bem otimista. Para o final de 2026, a projeção é de 5.044 pontos. Depois sobe para 5.445 em 2027, 5.826 em 2028 e chega a 6.234 pontos em 2029. À primeira vista, parece uma estrada pavimentada para cima. Parece, mas a beleza está nos detalhes, né? O que é fascinante aqui não é o número do consenso em si, mas o tamanho do campo de jogo. Como assim? A distância entre o mais otimista e o mais pessimista é brutal, e isso diz muito sobre a falta de convicção real que existe no mercado. E como isso se parece na prática? Qual é a diferença entre o piso e o teto dessas projeções? É enorme. Para 2026, por exemplo, o cenário mais pessimista, que é o da UBS, vê o índice caindo para 4.350 pontos. Caindo. Já o mais otimista, do JP Morgan, vê uma alta para 5.544. A gente está falando de uma diferença de quase 1.200 pontos no mesmo ano. Nossa! E quanto mais a gente olha para frente, mais o nevoeiro adensa. Para 2029, o leque se abre de 5.450 para impressionantes 7.200 pontos. Basicamente, o consenso existe, mas a confiança nele diminui muito rápido com o tempo. Espera aí, se a incerteza é tão grande, de onde vem essa confiança toda no curto prazo, para 2026? A mediana ainda aponta para uma alta de mais de 10%. O que está colocando tanto vento a favor nas velas do mercado, segundo essas análises? São duas correntes muito fortes. A primeira, e mais óbvia, é o que estão chamando de superciclo de IA. É a grande narrativa do momento. Certo. A segunda é a expectativa de que os principais bancos centrais, como o Fed americano e o Banco Central Europeu, vão começar um ciclo de cortes de juros. E juros mais baixos. Historicamente, funcionam como combustível para o mercado de ações. A aposta é que essas duas forças, juntas, são mais poderosas do que qualquer incerteza macroeconômica. Entendi. E isso me leva a uma mudança fundamental que a análise aponta. Parece que o motor do mercado está trocando de peças, né? Nos últimos anos, a gente se acostumou a ver as ações subirem, não porque as empresas estavam lucrando muito mais. Mas porque os investidores simplesmente aceitavam pagar mais caro por elas. A famosa expansão de múltiplos. Exato. Exato. É como se o valor de uma casa subisse não porque você construiu um quarto novo, mas só porque o mercado da sua rua ficou superaquecido. O que os analistas estão dizendo agora é que, olha, essa festa acabou. O crescimento futuro vai ter que vir da reforma da casa. Ou seja, Do crescimento real dos lucros das empresas. O famoso EPS,
lucro por ação. Mas essa transição de um motor para o outro costuma ser suave? Me parece que o mercado ficou um pouco viciado nesse dinheiro fácil da expansão de múltiplos. É realista achar que essa mudança não vai gerar alguns solavancos no caminho? E que a IA entra como a grande protagonista. A salvadora da pátria. Basicamente, a aposta é que a IA vai gerar um crescimento de lucros tão espetacular que vai compensar qualquer sintoma de abstinência do mercado. O setor de tecnologia já representa 28% do índice. É um peso pesado. E dentro dele, a análise identifica uma cesta de empresas na cadeia de valor da IA. Tipo fabricantes de chip, software. Isso, desenvolvedores de software, infraestrutura de nuvem, com uma projeção de crescimento de lucros de mais de 20% para 2026. É um número de outra galáxia. Mas esses lucros são para já ou é uma promessa para o futuro? Porque uma coisa é a expectativa, outra é o dinheiro entrando no caixa, né? E essa distinção é crucial. É por isso que o material introduz um conceito-chave, a curva J da produtividade da IA. A curva J. Pensa no formato da letra J. No começo, você tem a parte que desce. Esse é o momento atual, de investimentos colossais em infraestrutura. Data centers, supercomputadores. Exato. O que eles chamam de fase das pás e picaretas. Esse investimento inicial, na verdade, pressiona os lucros no curto prazo. A promessa é que, a partir de 2027, a gente comece a subir pela haste longa e vertical do J, quando esses investimentos se traduzirem em ganhos de produtividade e lucratividade exponenciais. Então, o que o mercado está fazendo é basicamente comprar a passagem de um trem que só vai acelerar de verdade daqui a 1 ou 2 anos. Isso me parece arriscado. Exatamente. Levanta uma questão fundamental sobre a paciência do mercado. E o preço dessa aposta já está bem salgado, o que nos leva às valorações. Certo. Existe um abismo geográfico. O mercado dos Estados Unidos negocia um múltiplo de 23 vezes o lucro projetado. Enquanto isso, a Europa está em 15 vezes. A diferença é gritante. Isso sugere que o mercado americano está precificado para um cenário de perfeição. Qualquer decepção com a entrega da IA pode transformar essa valoração elevada em uma vulnerabilidade enorme. Certo. E essa vulnerabilidade toda talvez seja um motivo pelo qual a análise nos dá apenas um caminho, mas vários futuros possíveis, né? Não é só a trajetória mediana. Quais são os outros cenários que estão na mesa? Basicamente, eles desenham 4 futuros alternativos. O primeiro é o cenário base, que eles chamam de crescimento sincronizado moderado. O mais provável. É o mais provável, o famoso pouso suave da economia global. A inflação fica sob controle, os juros caem devagar e os lucros das empresas crescem entre 10% e 12% ao ano. É o cenário que leva aquelas projeções medianas que a gente comentou. Ok, esse é o caminho do meio. Qual seria o cenário do pesadelo? Seria o cenário baixista batizado de estagnação inflacionária. Aqui, a inflação se mostra teimosa, grudenta e não cede. Isso força os bancos centrais a manterem os juros altos ou até subirem mais. O custo do dinheiro sufoca o crescimento. Nesse roteiro, o índice poderia despencar para a casa dos 4.100 pontos já em 2026. É o medo que assombra todo investidor hoje. E o cenário dos sonhos? Aquele em que a aposta na IA não só dá certo, como supera todas as expectativas. Esse é o cenário altista. Produtividade impulsionada pela IA. Basicamente, um tech boom 2.0. Entendi. A IA entrega resultados muito mais rápido do que o esperado, os lucros explodem e justificam valorações ainda mais estratosféricas. Nesse futuro, o índice poderia saltar para mais de 5.600 pontos já em 2026 e buscar a marca de 8.129, vitória total da narrativa de ficção científica. E tem um quarto cenário que parece virar o tabuleiro de cabeça para baixo, certo? Uma espécie de azarão. Sim, e é talvez o mais intrigante de todos. É o cenário regional, chamado de a grande rotação. A grande rotação. Acontece uma reviravolta completa na história. O mercado americano, a estrela do time, fica andando de lado. Mas outros mercados, como o Japão e Europa, que estão mais baratos. Exato, muito mais baratos, disparam, impulsionados por reformas internas, pela redescoberta dos investidores. E o curioso é que, mesmo com os Estados Unidos patinando,
o índice global sobe. É como se todo mundo estivesse de olho no quarterback estrela, mas a jogada vencedora viesse de outro lugar, que ninguém estava prestando atenção. Essa ideia de uma grande rotação desafia completamente o consenso atual, que é a dominância eterna da tecnologia americana. A análise dá alguma pista de como saber se estamos caminhando para esse cenário? Quais seriam os sinais? Sim, e isso é muito útil. Eles apontam gatilhos para monitorar. Por exemplo, se os lucros das empresas europeias e japonesas começarem a crescer mais rápido que os das americanas de forma consistente. Ok. Ou se observarmos grandes fluxos de dinheiro saindo de fundos dos Estados Unidos e entrando em ETFs internacionais. Esses seriam os canários na mina de carvão, sabe? Sinalizando que a rotação está ganhando força. Ok, cenários traçados. Mas todo caminho tem seus buracos. Vamos falar dos riscos que podem tirar o mercado de qualquer uma dessas trajetórias? Onde estão as maiores armadilhas? A análise organiza os riscos em algumas categorias. Primeiro, os riscos de cauda esquerda. Os eventos negativos de grande impacto. A maior ameaça de todas é uma recessão global sincronizada. Uma freada brusca e coordenada nas maiores economias. E qual a probabilidade disso? O JP Morgan coloca a chance em 35% para 2026 e o impacto seria uma queda de 15% a 25% no índice. É bastante coisa. Outro grande risco é um erro de política monetária. Basicamente, os bancos centrais errarem a mão e apertarem demais ou por tempo demais e acabarem matando a economia. E do lado positivo? Existe um risco de dar certo demais? Sim, esse seria o risco de cauda direita. É essencialmente o nosso cenário autista se tornando realidade de forma explosiva. A aceleração da produtividade pela IA superando todas as previsões. E por último, eles apontam para um potencial cisne negro, um risco imprevisível. E onde estaria esse risco? A vulnerabilidade estaria no mercado de crédito privado. Foi esse mercado, que é muito menos transparente, que financiou boa parte da infraestrutura de IA. Um congestionamento ou uma crise nesse setor poderia ter efeitos em cascata inesperados. Isso me leva a um ponto que a análise chama de consenso perigoso. Parece que o mercado inteiro está com todas as fichas em apenas duas ideias, né? A primeira é que as Magnificent Seven, as gigantes de tecnologia, vão dominar para sempre. A segunda é que teremos esse pouso suave perfeito da economia. Exatamente. Mas os dados mostram que essa aposta pode ser mais frágil do que parece. Como assim? Há um dado da FactSet citado no material que é um verdadeiro balde de água fria. No final de 2025, se você tirasse da conta o lucro dessas 7 gigantes, o crescimento de lucro do resto das empresas do mercado foi de apenas 4,1%. Só 4,1%? Isso mostra que, por baixo da superfície brilhante da IA, a base de crescimento da economia pode ser bem mais frágil e estreita do que a gente imagina. A locomotiva tem poucos vagões puxando o trem inteiro. Então, depois de tudo isso, qual é a grande conclusão? O que a gente leva para casa ao analisar esses cenários e números? A conclusão é que estamos em um cabo de guerra. De um lado da corda, a promessa poderosa da IA e a expectativa de juros mais baixos. Do outro, valorações esticadíssimas, principalmente nos Estados Unidos, e uma economia global cuja saúde, tirando as gigantes de tech, ainda é uma grande incógnita. E o caminho mais provável? O caminho mais provável, segundo o consenso, é de crescimento moderado, mas o espaço para surpresas, tanto positivas quanto negativas, é imenso. E em termos de retorno esperado, o que isso significa para quem investe? Colocando tudo na balança, a expectativa de retorno anualizado para o MSCI World, nesse período de 2026 a 2029, fica numa faixa entre 7,5% e 8,5% em dólar. É retorno decente. É decente, mas longe de ser espetacular, especialmente considerando os riscos. O teste de fogo, o que vai definir qual cenário se tornará realidade, é a capacidade das empresas de transformar os bilhões investidos em IA em algo concreto. Em fluxo de caixa. Em fluxo de caixa livre, real e crescente. Até que essa prova apareça no balanço das empresas, o mercado vai continuar nessa corda bamba, extremamente sensível a qualquer sinal de fadiga na narrativa da IA. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui um pensamento para reflexão. Toda análise se concentra na capacidade das empresas de tecnologia de ganhar dinheiro com a IA.
Mas e se o maior impacto da IA não for aumentar os lucros das gigantes, mas sim cortar custos e gerar ganhos de eficiência em setores completamente tradicionais da economia? Indústria, saúde, logística. Isso poderia redesenhar um mapa de vencedores e perdedores dentro do índice de uma forma que talvez a gente ainda nem esteja conseguindo prever. E claro, o aviso necessário. É importante notar que esta análise tem fins puramente informativos e educacionais. As informações aqui apresentadas refletem as visões contidas nas fontes originais e de forma alguma constituem qualquer tipo de recomendação de investimento.